meio evangélico já se tornou bastante conhecido por suas constantes atribuições demoníacas, sejam a filmes, séries, jogos, brinquedos e por aí vai. E o mais recente caso que me chamou bastante atenção foi do boneco Labubu, que, para ser sincero, eu achei ele bem fofinho, mas que isso tudo se torna uma grande amostra que por trás de todo esse debate há uma grande falha e fraqueza espiritual da nossa parte. Então bora falar sobre a verdadeira batalha espiritual que estamos perdendo de vista e do porquê que eu estou realmente cansado do meio evangélico. Então, se você é novo por aqui, esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal onde geralmente falamos sobre filmes com pequenos devocionais e lições cristãs para as nossas vidas. Mas hoje eu quero fugir um pouquinho do que geralmente eu faço no canal e conversar sobre esse grande fenômeno que não é novo, né? Não é de hoje, mas onde evangélicos estão constantemente demonizando as coisas e criando cada vez mais medo na cabeça das pessoas. Então, para quem já é aqui desse canal, não é segredo que eu particularmente sou bastante fã do gênero de terror. Gênero de filme esse que é um dos mais famosos entre os evangélicos por sempre os associarem a obras demoníacas e sempre mostrarem um ódio muito grande a esse tipo de filme. E calma, eu também sou um cristão, mas eu acredito que filmes de terror, eles são talvez um dos maiores aliados do cristianismo e que a gente tá perdendo isso de vista. E que bom, inclusive, que eu não estou sozinho nesse tipo de pensamento. Há pensadores cristãos sérios que escrevem e falam sobre isso por aí, mas que eu acho que filmes de terror, eles, por exemplo, vão trazer muito bem essa questão da existência do mal no mundo, em um mundo cada vez mais cético como o nosso, onde as pessoas elas acreditam cada vez menos na existência de anjos e demônios e coisas do gênero, pelo menos fora das religiões, né, claro, e principalmente falando do cristianismo aqui, mas filmes vão retratar isso muito bem, esse embate entre uma fé no sobrenatural e essa razão cética que existe. Só para dar dois exemplos aqui, no nosso clássico O Exorcista, filme um pouco mais antigo, mas que retrata muito bem esse embate, e no mais recente e novo Nosferatu, que também vai trazer muito bem isso para as telonas. Mas filmes não só vão fazer isso, como também eles mesmos vão trazer essa grande mensagem do quão desesperadamente a gente precisa de uma ajuda do alto, de que a solução para os nossos conflitos, para os dilemas e para o mal que nos cerca não está aqui nessa terra, mas que a gente necessita literalmente de ajuda do alto. E filmes de terror vão passar essa mensagem, mesmo que involuntariamente. Tá, mas chegando na parte dos famosos bonecos, será que eles em si carregam demônios ou energias negativas que, se entrarem na nossa casa, vão literalmente destruir as nossas famílias? Olha, pra ser muito sincero, eu acredito que não. Talvez, na verdade, o problema seja com essas crianças que querem cada vez bonecos mais macabros. Não é à toa que um dos apelidos do Tinhoso é mochila de criança. Mas brincadeiras à parte, vamos ser um pouco racionais aqui. Você acha mesmo que vai existir um demônio disponível para cada bonequinho que é fabricado e vendido ao redor do mundo por aí? Até porque deve ser bem tedioso você ser um demônio e possuir um brinquedo e ficar ali na fila esperando ser comprado para chegar numa casa e ficar dando pesadelos para uma criança, né? Parece até uma espécie de um verdadeiro Toy Story macabro, alguma coisa do gênero. Demônios esperando numa fila para serem comprados por crianças. Até porque, além do Labubu, nós temos agora o Lafufu, que é uma cópia barata do Labubu. Mas aí qual desses dois carregam o demônio? Um é o 666 e o outro é o 333, que a gente costuma brincar que é o meio besta. E além de ser bem questionável essa ideia de objetos físicos serem possuídos na Bíblia, me parece que é uma coisa que em si não faz muito sentido. Então, por exemplo, quando Deus está conversando com o diabo lá no livro de Jó e pergunta por onde ele anda, ele vai falar que ele está perambulando a terra, e ele não fala que estava possuindo algum brinquedo esperando ser encontrado pela próxima criança. Toy Story. E talvez você possa até argumentar aqui que não é que o brinquedo em si carrega algum tipo de demônio, mas sim que há uma energia negativa que, quando entra nos nossos lares, acaba atrapalhando ali a frequência que está envolvida e etc. Só que é outra coisa bem problemática, biblicamente falando. Que raio de energia é essa? Da onde que ela saiu? Que energia que eu, com a minha família cristã, carrego em si? E por que
que ela deveria ser atrapalhada por um simples chaveirinho? Por que a minha vida em comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, seria atrapalhado por um chaveiro de 15 centímetros? Claro que eu não nego que existam lugares e talvez objetos que quando a gente olha, quando a gente está próximo, traz uma sensação ruim, traz um sentimento meio negativo e etc. Só que a gente poderia explicar isso de diversas maneiras e de diversas linhas de pensamento diferentes. E a gente reduzir o debate a mera energia negativa ou positiva, para mim é empobrecer muito o debate. E eu não quero ser ofensivo aqui, mas a gente precisa urgentemente abandonar esse esoterismo gospel e olhar para o que as escrituras falam sobre a verdadeira batalha espiritual que todo crente passa. E um texto que para mim é fundamental é o texto de 2 Coríntios 11:3, que vai dizer que o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Então o que esse texto ele vai deixar bem claro aqui é que a batalha espiritual de todo crente, ela envolve a mente. E cara, isso daqui é revolucionário. Paulo vai mostrar pra gente aqui que Satanás, ele tem um modo de agir que não é de hoje, é que ele repete desde lá do Jardim do Éden. E esse modo de agir dele envolve corromper a visão que nós temos do próprio Deus, a visão que nós temos do Evangelho. Então é claro que a gente poderia citar diversos outros textos de exemplo e etc. Eu vou fazer isso um pouco daqui a pouco, mas fato é que para mim esse é um dos textos principais e mais claros quanto a isso, quanto a essa batalha espiritual que a gente tá perdendo de vista, de que a batalha espiritual de todo cristão é uma batalha pela mente, é uma batalha que se refere ao conhecimento do evangelho que nós temos. É isso que Satanás vai estar mais preocupado na sua vida. E vale mencionar outra coisa importante aqui. A gente fica tão preocupado no brinquedo que vai entrar na nossa casa, nas coisas que a gente assiste e de que isso vai abrir alguma porta, algum portal demoníaco dentro dos nossos lares. Só que a gente esquece que a Bíblia em momento nenhum vai dizer que nós estamos imunes ao agir demoníaco. Isso não quer dizer que a gente vai ser negligente quanto à existência e as artimanhas de Satanás. Daqui a pouco eu vou desenvolver mais esse ponto também. Mas fato é de que o diabo e seus anjos, eles estão mais próximos de nós do que a gente imagina. Nós não estamos imunes às artimanhas e ao agir diabólico demoníaco. Mas ao mesmo tempo isso não deveria gerar um medo excessivo em nós. Até porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas o que importa, mais uma vez, é a nossa compreensão do evangelho. Lembra quando nos evangelhos Jesus ele fala da sua morte e ressurreição pela primeira vez? Pedro vai e o exorta, só que quem vai e o repreende é na verdade o próprio Cristo, e ele vai evocar o próprio Satanás ali na conversa, não no sentido de que Pedro estivesse possuído por algum demônio, mas no sentido de que as ideias de Pedro estavam longe das ideias bíblicas, estavam muito mais relacionado ao agir e pensar diabólico, de tal forma que o próprio Cristo vai falar, pois não pensa nas coisas de Deus. Jesus, quando ele teve o seu debate com Satanás, foi um debate ali envolto completamente na compreensão das escrituras. E por mais que você possa até falar ali dos diversos embates que Jesus teve com pessoas possuídas e etc., ainda assim é curioso que quando Jesus ele enfrentou o próprio Satanás face a face, o debate ele foi teológico, por assim dizer. E só mais um exemplo nas escrituras, talvez a batalha espiritual por excelência exemplificada, que é no próprio livro de Jó, onde Jó, o homem mais justo que andou pela terra naquela época, foi alguém que não estava imune ao agir demoníaco, de tal forma que Deus ele deu tanta liberdade para Satanás a ponto de tirar vidas, de tocar e criar doenças em Jó, mas que ainda assim o que estava todo em jogo ali era, mais uma vez, se Jó ia se manter fiel à sua fé a Deus ou não. Amaldiçoa Deus e morre. Essa foi a grande investida diabólica e satânica. E Jó, no final das contas, mesmo com seus defeitos e suas falhas, se manteve fiel na sua fé, naquilo que ele sabia e acreditava sobre Deus, ainda que era uma compreensão falha, que ele mesmo fala, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Então era um conhecimento teológico, vamos dizer assim, incompleto, que ainda tinha espaço para muito crescimento, mas que ao mesmo tempo ele se manteve fiel no caminho evangélico, vamos dizer assim, na compreensão correta sobre Deus. Então deu para perceber como o nosso debate está pobre? A gente vive vidas cristãs miseráveis e paupérrimas, demonizando tudo que a gente vê pela frente. O nosso grande problema
é que a gente não estuda a Bíblia. E a gente acha que está lutando contra o inferno, mas na verdade estamos lutando contra meros bonequinhos. E no final das contas, a gente perde relevância. E se cumpre aquilo que Paulo diz em Romanos, de que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. A gente acaba perdendo espaço no debate público, a gente vira motivo de chacota, porque tudo que a gente faz é demonizar o que a gente vê pela frente. Sendo que, claro, nas escrituras, por sermos cristãos, a gente sabe que vai enfrentar oposição, a gente sabe que vai enfrentar perseguição, a gente sabe que vai ser motivo de chacota e debochado muitas vezes, mas que isso seja por causa do evangelho e não por causa de uma atitude burra da nossa parte. Então veja bem, há canais na internet gigantescos que eles vão crescer e monetizar meramente com esse terrorismo gospel psicológico, sempre criando esse sentimento apocalíptico de olha como o demônio estava ali no show de não sei quem, olha como no show realizaram um ritual X, olha como que a marca de tal comida, alimento, bebida traz essa mensagem diabólica, olha o 666 ali escondido, olha não sei o que, olha esse brinquedo como ele é demoníaco, satânico. Então são canais que monetizam criando medo nas pessoas. E é claro, não vou ser hipócrita aqui, eu também estou criando conteúdo para vocês, eu também quero ser monetizado, mas fato é que a gente vive de uma maneira leviana e infantil, não nos atentando às coisas que realmente importam. Voltando ao texto de Romanos, no capítulo 2 que eu mencionei, o que está no contexto ali da passagem, que Paulo vai falar que o nome de Deus é blasfemado entre gentios, é porque justamente aqueles que se diziam povo de Deus, eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então, ao invés de você ficar tentando encontrar o diabo escrito ali no símbolo da Coca-Cola, você deveria estar preocupado se você está vivendo aquilo que você prega, se no seu ambiente de trabalho você exala o perfume de Cristo, se na sua casa, na sua família, você brilha a luz de Cristo, se aquelas características, o seu estilo de vida que aparece ali no domingo dentro da igreja, ele se reflete no restante da semana, ou se o seu estilo de vida é completamente diferente do culto de domingo. São nessas coisas que a gente deveria se preocupar primeiramente. E a mensagem que a gente está passando é se a gente vive com fidelidade àquilo que nós pregamos. Essa nossa vida, ela reflete a glória de Cristo, se estamos sendo fiéis e íntegros naquilo que nós pregamos, e não em ficar combatendo demoninhos, brinquedinhos. A única vez nas escrituras que a gente vai ver uma espécie de menção a colocar fogo em objetos, jogar fora alguns objetos, é lá em Atos, quando aquelas pessoas elas se reúnem e elas juntam ali uma série de livros envolvendo feitiçarias e as religiões e crenças predominantes naquela época, crenças pagãs e etc, e que elas colocam um fogo em todas aquelas obras. Mas o que está em voga ali não é que eram objetos possuídos por demônios, etc. Tanto que o texto ele faz questão de mencionar o valor monetário que estava ali envolvido, mostrando que eram pessoas que tinham um estilo de vida oposto ao evangelho, mas que ao conhecerem a Cristo, abriram mão de tudo isso, de todo esse estilo de vida, inclusive coisas que tinham um valor monetário gigantesco, mas mostrando que eram pessoas que abriram mão de diversas coisas por amor a Cristo. É isso que está em jogo. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que não é que a gente não vá abrir mão de certas coisas por amor ao evangelho. A gente vai fazer isso, mas mais uma vez a gente não tem que diminuir o debate, a gente não tem que ser bobo infantil, a gente não tem que ficar encontrando demônio em cada esquina, no cotonete que eu vou usar no banheiro, entende? A gente tem que nos atentar as escrituras, sermos atentos àquilo que ela está nos falando de fato, como nós devemos agir e nos portar no dia a dia, não demonizando cada brinquedinho que é vendido na prateleira da ReHap, mas é mostrarmos para o mundo que de fato fomos alcançados pelo evangelho de Cristo, que existe uma mensagem poderosa capaz de transformar vidas. Nós devemos ser simples como a pomba e astutos como a serpente, mas a gente não tem sido simples, a gente só tem sido tonto mesmo. E é claro que, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve se atentar às artimanhas de Satanás. Eu não estou dizendo que não exista um agir diabólico no mundo que realmente vai estar por trás de muitas coisas que são criadas na nossa cultura. Eu não estou dizendo que a gente deve ser negligente e ingênuo quanto à existência e ao agir de Satanás. Qualquer dia até eu faço um vídeo sobre isso aqui no canal, trazendo uma demonologia bíblica um pouco mais profunda. Mas fato é que, infelizmente, no nosso evangelicalismo, a gente dá muito mais
poder ao próprio diabo do que a Deus. A gente tem muito mais medo de Satanás do que o Criador de todas as coisas. Sendo que a Bíblia fala para sim, nós estarmos atentos ao agir de Satanás. Ele é esse leão que anda ao nosso derredor, sempre procurando uma brechinha para nos atacar. Mas as escrituras nunca vão falar pra gente ter medo do diabo. Não subestimá-lo, mas não ter medo, porque o nosso Deus é muito maior do que todas essas coisas. Satanás, ele já é um inimigo derrotado e vencido. Então para de criar esse terrorismo gospel de uma vez por todas. Para de dar mais poder para Satanás, ter mais medo de Satanás, ensinar a igreja a temer mais a Satanás do que o próprio Deus. Porque, mais uma vez, é sério que uma pessoa que vive uma vida cristã diante da face de Deus, uma pessoa que busca Deus constantemente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que busca viver a vida de Cristo Jesus todos os dias, com o auxílio do Espírito Santo, vivendo num lar, numa família cristã, é sério que vai ser um chaveirinho que vai atrapalhar, que vai acabar com tudo isso? É sério que às vezes uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por ano, mas faz isso por décadas, vai ser um filme de terror de 2 horas que vai botar tudo a perder, que vai colocar um demônio dentro da sua casa? É sério isso? Paulo, quando vai falar de alimentos sacrificados a ídolos lá em Coríntios, ele vai falar que esses alimentos são sim oferecidos a demônios, mas ao mesmo tempo ele vai falar que essas coisas não são nada, que há um Deus, criador de todas as coisas, muito maior do que tudo isso, em que essas coisas que entram nas nossas casas, que entram nas nossas barrigas, literalmente, elas são consagradas pela oração, de tal forma que tudo aquilo que nós comemos e bebemos deve ser para a honra e glória de Deus. Então qualquer coisa que entra na nossa casa, de maneira geral, deve ser recebido com ações de graça, com louvor, com oração, com gratidão a Deus, e não caçando com uma lupa se tem algum desenho, alguma coisa maligna, diabólica, pensando se às vezes o meu filho recebeu um presente de aniversário, se a pessoa, né, movida por inveja, ofereceu aquilo para algum demônio por aí. Para com isso, gente. Quando a gente compra um brinquedo para os nossos filhos, a gente deve receber com ações de graça, a gente deve louvar e adorar a Deus, a gente deve agradecer a Deus por ter oportunidade de comprar e de ter essas coisas, e não ficar caçando se aquilo é do diabo ou não. E olha que a cidade de Coríntios era uma cidade bem problemática e encharcada de idolatria, mas ainda assim, quando Paulo escreve para eles, ele deixa bem claro o seu objetivo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. É isso que verdadeiramente importava para o apóstolo Paulo. Então, por mais que a igreja de Coríntios era sim uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, inserida ali num dos contextos mais problemáticos daquela época também, Paulo vai mostrar na sua carta que o grande problema daquela igreja é porque eles estavam abandonando a simplicidade do evangelho, é que eles estavam abandonando a centralidade do evangelho, é que eles estavam rejeitando, por exemplo, a importância fundamental da ressurreição, uma compreensão correta da ressurreição bíblica. Então, por mais que no meio do caminho ele vá tratar de diversos assuntos ali, como por exemplo comida oferecidas a ídolo, ainda assim o grande ponto principal que ele vai narrar lá no final da sua carta, no capítulo 15 principalmente, que ele vai falar da ressurreição de Jesus, que ele vai explicar em detalhes da ressurreição de Jesus, que esse era o principal, um dos principais problemas daquela igreja, porque se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Consegue entender o ponto aqui? Pare de dar tanta importância para Satanás. John Piper vai falar em um de seus vídeos que ninguém vai para o inferno por causa de Satanás, e sim por causa do pecado. E óbvio que Satanás vai agir com base nisso. E no final das contas, eu não quero incentivar e nem obrigar ninguém a nada. Se você não quer que um labubu entre na sua casa, tudo bem, perfeito. Se você não quer assistir filme de terror, você não gosta, tudo bem, perfeito. Não seja obrigado a isso. Mas também pare de ficar criando esse terrorismo gospel. Pare de ficar vindo na internetzinha e querer ficar se mostrando ser mais espiritual que os outros. Porque é isso que tá acontecendo. É gente que vai gravar o videozinho. Ai, nossa, por quê? Ai, por que filmes de terror não entram na minha casa? Gente, são só pessoas querendo se exibir sua espiritualidade. Querendo se mostrar mais espirituais do que os outros. E é exatamente isso que tá acontecendo. Jesus vai dizer que o que sua mão direita faz, a sua esquerda não deve saber. E é claro que no contexto você pode até dizer que ele está falando especificamente de obras ali, de boas obras, mas não é segredo do quanto Jesus condenava a espiritualidade dos fariseus, que também gostavam de exaltar publicamente a sua própria espiritualidade. E hoje a internet, infelizmente, virou palco disso, para vir evangélico por aí
indo nas sinagogas e nas esquinas e ficarem proclamando em alto e em bom som para todas as pessoas o quanto elas são espirituais, o quanto elas são diferenciadas e especiais e o quanto as pessoas deveriam ser como elas. E quem não é como elas é inferior. Que por mais que elas não digam isso abertamente, é o que está implícito no conteúdo. O cara que vai falar, ai, por que eu não deixo o filme de terror entrar na minha casa? E vai falar que isso abre um portal demoníaco, que os filhos vão ser tomados pelo demônio e coisas do gênero, ele está dizendo implicitamente que é isso que acontece por pessoas como eu, que amam filme de terror. O que Jesus vai ensinar pra gente é que a nossa espiritualidade, deve ser algo íntimo nosso com Deus. Quando nós formos orar, fecha a porta do seu quarto, que o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Talvez você possa até argumentar assim, não, você tá errado. O que essas pessoas estão fazendo é ensinando por meio da internet, assim como eu tô fazendo aqui agora, né? Só que isso pode até parecer verdade, mas não é, porque essas pessoas, elas têm pouco ou quase embasamento bíblico nenhum. Geralmente elas vão citar um versículo e olhe lá, e geralmente fora de contexto. O que essas pessoas fazem, na verdade, é além de exaltar a sua própria espiritualidade, é ensinar doutrinas de homens, coisas que as escrituras nunca proibiram, mas que elas vão fazer questão de criar uma lista de regras, de coisas proibindo que cristãos não devem fazer se eles querem ser espirituais como elas. Muito desses vídeos, além de não citar quase nenhuma passagem bíblica, o que eles vão fazer é sempre citar experiências pessoais, né? Sempre, o que aconteceu com os meus filhos, o que aconteceu com o meu vizinho, com o meu cunhado, com o meu irmão, com não sei quem. É sempre uma experiência pessoal que é difícil de ser comprovada. E isso, meus irmãos, deixa eu dizer que isso é fruto de um pós-modernismo fajuto, onde os meus sentimentos, as minhas experiências pessoais, elas são inquestionáveis. É a mesma lógica que vai dizer assim, se o seu coração sente que está certo, então tá tudo bem. Não, isso tá errado. E isso dentro da igreja é pior ainda, porque existem inúmeras pessoas que vão colocar suas experiências pessoais, deixam essas experiências pessoais falarem mais alto do que as próprias escrituras. Em alguns casos, chega a ser ridículo o nível de argumentação. Olha para esse caso do Labubu. Os caras, eles vão argumentar, boa parte do argumento deles, numa porcaria de um episódio dos Simpsons, cara, dos Simpsons. Sendo que a gente vive brincando na internet que os Simpsons, eles previram diversas coisas que iam acontecer e etc. Só que até onde eu sei, isso é só uma grande piada, é só um grande meme da internet, não é nada sério, não é? Um dia que aparecer alguma família aí, uma criança como a Meg girando a cabeça ali, vocês me mostram no vídeo que talvez eu possa acreditar um pouquinho. E pra finalizar, que eu também já tô ficando cansado desse vídeo, busque a Deus, busque ao Senhor, busque crescer no conhecimento da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que realmente importa. E é aqui, na nossa devoção, que Satanás vai tentar nos atingir. Não vai ser no pesadelo do seu filho à noite. Lembre-se que a ressurreição de Cristo faz nova todas as coisas. Deus, ele criou esse mundo de maneira boa e perfeita. Ele olhou para a sua criação, para a sua obra, e ele viu que era boa. É claro que hoje a gente vive num mundo manchado pelo pecado, mas a gente não pode esquecer que na cruz de Cristo, ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. E a gente deve proclamar isso com a nossa vida, a gente deve mostrar isso na nossa vida. Ele está fazendo isso, cumprindo isso, inclusive por meio da atividade e do papel da sua igreja nessa terra. Então, ao invés de demonizarmos tudo aquilo que nós vemos pela frente, vivamos para a glória de Deus, expressando esse evangelho, demonstrando esse evangelho, tornando esse evangelho visível por meio de nossas vidas, crescendo no conhecimento da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, comendo e bebendo para a honra e glória de Deus e mostrando para o mundo de maneira visível, através de nossas vidas, aquilo que Abraham Kuyper uma vez disse na sua famosa palestra, que não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência de que Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga, é meu. E aí, gostou do que eu falei? Isso aí, vamos espalhar o Toy Story macabro. Ih, esqueci de desligar. Tchau!